nenhuma preocupação com os números. É surpreendente que as pessoas procurem avaliar intenção de voto. Aí já está dito, é intenção, não é definição de voto. E deveria ser a ausência do voto, porque 70%, aí varia de uma pesquisa para outra, tem pesquisa para todo gosto, né? Tem pesquisa que é induzida para atender a determinado interesse, mas o que é fundamental nestas pesquisas pouco se avalia, que é a rejeição dos candidatos. Isso que é essencial. Por quê? Porque a rejeição já aconteceu, é passado e presente. A intenção é algo ainda indefinido, é só intenção, não é definição. Isso muda de hoje para amanhã, depois da manhã, ao sabor das circunstâncias, dos fatos que podem ocorrer, do esclarecimento, do conhecimento, porque hoje, ao redor de 70% das pessoas ainda não se apresenta com definição de voto, e isso até é inteligente, porque nem sabemos quem serão os candidatos ainda, né? Hoje temos candidaturas postas que não serão confirmadas, certamente não serão confirmadas. Então é cedo realmente para fazer qualquer avaliação em torno de números de pesquisa. Por isso, da nossa parte, não há nenhuma preocupação. Até como você cita, de 1 a 3, eu posso citar de 4 a 8, porque o Datafolha dá 4, o Vertude dá 6, a outra dá 8. O que é importante é rejeição. Em matéria de rejeição, o que está posto, né, é que nós temos a menor rejeição entre todos os candidatos, com apenas 9% de rejeição. Senador, boa tarde. Ainda falando sobre a pesquisa, quando o senhor fala do eleitor ainda, que é até inteligente, ele ainda não ter definido quem vai votar, eu vejo com mais preocupação quando eu olho os índices de brancos e nulo, que são altíssimos, né, nesta pesquisa e em todas as pesquisas que estão sendo colocadas. O senhor não acha que é mais um desencanto do eleitor por causa das denúncias de corrupção e no fato de não ver nenhum candidato, um representante que ele possa dizer, eu vou votar nesse político e esse político vai me representar como estadista? Olha, na verdade, essa segunda parte fica prejudicada porque realmente ele não sabe quem são os candidatos, né? E não é dizer que as pessoas são desinformadas, pouco esclarecidas, é que ainda não é o assunto para a população nesse momento. Então, essa parte fica comprometida por essa razão. Eu vejo pessoas extremamente esclarecidas, professor com mestrado, com doutorado, que chega em você e não sabe que você é candidato. Isso ocorre comigo todos os dias. Chega no aeroporto, cumprimenta pela atuação, aí diz, infelizmente não tem quem votar. Eu digo, mas como? Você está me ofendendo? Não, por quê? Não estou te ofendendo. Não, porque eu sou candidato. Pois é, eu não sabia. Então, isso eu ouço todos os dias. Hoje as pessoas estão ligadas na Copa do Mundo. Quem sabe depois da Copa do Mundo as pessoas possam se ligar mais no processo eleitoral. Agora, a primeira parte da sua pergunta é totalmente correta, né? Há um desencanto, isso não há nenhuma dúvida, um descrédito em relação aos políticos de modo geral, exatamente porque a facilidade em generalizar, né? Em se colocar todos no mesmo embornal, né? No mesmo balaio, né? Como se fôssemos todos iguais, ou como se não houvesse salvação, que a política é a negação completa, né? E nós sabemos que temos que buscar alternativas. Agora, eu não acredito que possamos ter esse percentual elevado de votos brancos e nulos. Isso está acontecendo agora, mas depois que o embate tiver início, né, haverá uma competição, e as pessoas são competitivas, elas acabam engajando-se e também sentindo a responsabilidade de evitar uma tragédia, né? Porque se as pessoas lúcidas, conscientes, não procurarem interferir neste momento, depois será tarde, e nós teremos a reedição da tragédia política que nós estamos vivendo hoje no país. E o que o senhor considera tragédia? Quais os resultados que para o senhor seriam tragédias assim? Olha, realmente a pergunta é perspicaz, mas eu tenho que me limitar na resposta, porque seria deselegante eu apontar nomes, não é?
Mas eu poderia dizer, olha, hoje quando se discute que há uma preocupação com os extremos, certamente há justificativa para essa preocupação, porque eu não entendo que uma competição de extremos possa ajudar o país a sair da crise que se encontra. Eu acho que nós estamos necessitados de coesão, de unidade e de rumo, né, de aprumarmos o Brasil na direção do seu futuro, arrumando o setor público que está totalmente desarrumado, né? Doente mesmo, é uma doença, o doente está terminal. Ou nós apressamos a solução, encontramos o remédio o mais rapidamente possível, ou eu não sei o que ocorrerá. Na verdade, o setor privado brasileiro não está doente, mas ele está paralisado pela doença do setor público. Então, é preciso descolar o setor privado num primeiro momento, melhorando o ambiente de negócios, melhorando a imagem do país no exterior para o retorno dos investimentos que se foram em razão desse estágio de corrupção que nós vivemos nos últimos tempos, né, que depreciou a imagem nacional em todo o mundo. Certamente, se nós impormos uma determinação de combate à corrupção para valer no nosso país, recuperaremos a imagem de país sério e esses investimentos retornarão. E se nós melhorarmos o ambiente de negócios aqui com uma regulação mais competente, né, facilitando os investimentos, reduzindo a carga tributária com o modelo tributário simplificado, certamente nós vamos aumentar investimentos, elevar os índices de produtividade, o país voltará a crescer mais e nós teremos condições de arrumar as contas públicas nesse período de tempo. Perdão. Desculpa, Imagina. Candidato, o senhor estava falando na primeira intervenção sobre a questão de que ainda é cedo, tem a questão da Copa do Mundo, e depois, mais tarde, o pessoal vai conhecer os candidatos efetivamente. Agora, tem um detalhe, o senhor tem um tempo muito pequeno no programa eleitoral gratuito, né, para depois expor suas propostas, falar suas ideias. Como o senhor imagina equalizar essa questão para tornar, então, conhecidas as suas propostas? Uma boa pergunta. Ocorre que ainda não há definição de tempo, porque nós temos ainda a possibilidade de alianças, né? Agora mesmo, acho que vocês até noticiaram, 5 partidos estão discutindo a possibilidade de convergência em torno de um único nome. O nosso nome está entre os que estão sendo discutidos por esses partidos. Se houvesse uma convergência desses 5 partidos, já seria 40% do total de tempo de TV. Então, nós sairíamos de quase nada para um tempo muito significativo. A par disso, eu acho que, pelo fato dessa eleição ser muito importante para o país, eu defendo a tese de que esta deve ser a eleição mais importante desde a redemocratização, em razão das circunstâncias, né? Operação Lava Jato, a mudança do cenário político, a crise que se aprofundou em todas as áreas, crise econômica, crise política, crise social, crise ética, essa descrença geral, né, que atinge a todos nós. Então, eu creio que essa é uma eleição importante demais para a imprensa não oferecer um espaço maior. Então, eu imagino que, independentemente desses horários garantidos pela legislação, os horários gratuitos da TV e do rádio, nós possamos ter muitas entrevistas, debates, um noticiário, depois das convenções, obviamente, porque eu sei que agora é temerário divulgar, uma vez que muitos que são hoje candidatos não serão depois. Então, na verdade, eu não posso de forma nenhuma criticar a mídia nacional por não oferecer mais espaço, exatamente por essa razão. Mas eu acredito que depois das convenções, sobretudo, a mídia nacional vai oferecer um espaço maior para que a gente possa alcançar todos os brasileiros. Bom, pré-candidato, no domingo passado, retrasado, a Folha de São Paulo trouxe uma matéria mostrando que o índice de renovação no Congresso Nacional Brasileiro é muito grande. É o contrário de tudo que a gente vê, é muito grande. Ficam alguns caciques, mas assim, a grande maioria desse baixo clero que a gente fala, não é reeleita. Eu gostaria que isso ocorresse, então, mas não estou acreditando muito que ocorra, por 2 razões. O fundo eleitoral, que vai beneficiar os atuais, né,
foi uma engenharia política. Estou falando em relação às outras eleições, né? Os estudos foram feitos em relação, desde 1996, por aí, alguma coisa, meados de 96 até as últimas eleições, e mostrando que essa renovação chega a ser uma das maiores do mundo. Depois eu posso até passar para o senhor a matéria e Pois o mas eu estou discordando pela prática, né? Eu vejo que os atuais, infelizmente, eu gostaria que houvesse uma renovação maior. Mas esse fundo eleitoral vai premiar os atuais, terão mais condições. A campanha curta também vai facilitar a vida dos atuais contra a renovação. E o outro problema é que a não aprovação do fim do foro privilegiado, se nós tivéssemos aprovado já na Câmara o fim do foro privilegiado lá por volta de agosto, setembro do ano passado, vamos relembrar sempre que esse é um projeto de minha autoria, que foi aprovado no Senado, está na Câmara desde junho para ser aprovado. Será aprovado um dia. Mas o fato de não ter sido aprovado já em agosto, setembro do ano passado, possibilitou candidaturas que hoje não estariam nesse jogo, né? Muitos dos candidatos atuais são candidatos protegidos pelo foro privilegiado. Se tivesse acabado, então, eles já estariam sendo julgados na primeira instância, na segunda instância, e não seriam candidatos. Aí nós teríamos um espaço maior de renovação. Então, eu estava falando sobre essa matéria com o senhor da Folha de São Paulo, esse estudo, justamente para chegar nesse ponto. Né, que, no entanto, embora eles digam que a renovação é grande, sempre, o perfil do nosso congressista ele é sempre o mesmo. E a gente vê um país jogado aí em situações que o judiciário tem que chegar toda hora para decidir. E eu queria perguntar para o senhor sobre a qualidade do nosso eleitor, em função dessa questão. Por exemplo, o senhor acaba de dizer que se a justiça tivesse agido, nomes já não estariam. Não caberia ao eleitor fazer essa eliminação? O que acontece com o eleitor brasileiro? A verdade é que, por não haver julgamento, o eleitor tem o direito de ficar em dúvida em relação ao comportamento desses parlamentares. Agora, o que eu acho importante mesmo é destacar que o Congresso é isso sim, o Congresso que está desgastado, tem a sua imagem desgastada. Não há como negar que há corrupção no Congresso, há corrupção, mas é preciso dizer que se há corrupção no Congresso, porque do outro lado da rua, na presidência da República, tem o grande corruptor, que é o presidente. Esse é um sistema presidencialista de muito poder. O Congresso normalmente dança a música que toca a presidência da República. Então, um presidente sério, corajoso, capaz de promover mudanças, estabelecendo um novo relacionamento, um relacionamento republicano com o Congresso, vai também mudar o comportamento do Congresso. Mas ele não seria demitido, empichado, digamos assim? Não, aí depende da força e da credibilidade que ele possa adquirir junto à sociedade. Porque a lógica atual é esta. O presidente vai primeiro ao Congresso, depois ele conversa com a sociedade. Aí ele corrompe o Congresso, ele bota um balcão de negócio. E ao fazer isso, a sociedade é inteligente, se apercebe do método e condena. Então o presidente perde apoio popular. É por isso que o presidente Temer tem essa impopularidade histórica, sem precedentes na nossa história. Agora, se nós invertemos essa lógica, eu chego à presidência da República, coloco sobre a mesa as propostas de mudança, as reformas, e vou conversar com a sociedade primeiro. Aí o presidente tem que ter competência no ato de se comunicar com as pessoas, conquistar o apoio dos brasileiros. É claro. Foi isso que aconteceu com a reforma da Previdência? Não soube falar com a sociedade? Não soube falar. E aí não conseguiu votar. E dou outro exemplo positivo, Plano Real. Deu certo porque foi bem comunicado à época. Então essa questão da comunicação, eu reputo hoje governar o Brasil 50% gestão, 50% comunicação. É claro, tem que ter coragem, tem que ter as propostas, tem que apresentá-las e depois
comunicar com competência à sociedade. Com o apoio da população, o Congresso não rema contra a correnteza. Ele sabe que quem remar contra a correnteza vai se afogar. Quem resistia a esse desejo de mudança no país, que hoje é visível, será atropelado e será substituído na primeira oportunidade. Por isso que eu acredito que a saída para o Brasil é um pacto nacional. O presidente da República convoca o país para um pacto. E aí eu creio que as coisas mudam. Candidato, muito obrigado pela gentileza aqui. O nosso tempo se esgotou. Uma boa tarde para o senhor. Eu vi o sinal e parei. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Ponto final do Bastidores. Até abraço. amanhã. Tchau.